Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos inaugurando uma série sobre transição energética dentro do nosso podcast Inteligência Jurídica. Eu sou o Daniel Schiffman, sócio da área de energia do escritório. Junto com a minha sócia Ana Karina, vamos trazer semanalmente um episódio bem bacana sobre o tema, sempre com um convidado que tem muito a contribuir para esse tema tão interessante e importante para nós, que é a transição energética. Nosso objetivo é levar para você, por meio de abordagem multidisciplinar, novidades sobre o tema de transição energética, com bate-papos com especialistas atuantes no mercado de energia, sempre no contexto das mudanças climáticas. Acompanhe-nos. E hoje temos a satisfação de receber dois membros do escritório Blomstein, que vão trazer para vocês insights bem interessantes da União Europeia. Tudo bem, Roland Stein? Como vai? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui. Um prazer também ter o Bruno Galvão. Como vai, Bruno? Tudo bem? Tudo bom, é um prazer estar aqui com vocês. Quem tem acompanhado discussões de transição energética, eu acho que não é demais dizer que a União Europeia está na vanguarda no que se refere aí a políticas públicas e como o governo trata esse tema e incentiva ações, projetos e outras medidas. Para quem acompanha a discussão sabe que é um tema bem denso, com bastante regulação e com, acredito eu, pouco conteúdo voltado aqui para o público brasileiro, seja um conteúdo em português, seja um conteúdo que a gente possa fazer um paralelo com o que está acontecendo no Brasil. Então, essa é a ideia e é para isso que o Roland e o Bruno estão aqui hoje. E aí eu já queria começar perguntando justamente essa questão mais macro, né? Olhando para a União Europeia e a forma com que ela tem enfrentado esse tema da transição energética, seja nos últimos anos, seja até na agenda dos próximos passos. Como é que vocês podem nos resumir isso? Eu sei que é bem complexo. E se puderem falar um pouco também do Pacto Ecológico Europeu, que é um tema que todos gostaríamos de entender aqui, como é que ele se relaciona com a transição energética? Eu acho que a União Europeia já vem tocando esse tema da transição energética, do clima mundial faz muitos tempos. Acho que o que facilitou a nossa vida agora para responder a sua pergunta é realmente o Pacto Ecológico Europeu, que é de dezembro do ano passado, que é realmente agora, fazendo mais ou menos um summary, sendo o ponto de partida de toda a discussão climática aqui na Europa. Então, esse pacto é a resposta da União Europeia ao Acordo de Paris e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, ODS da ONU. Todos os planos de descarbonização da União Europeia estão contidos neste pacto. Se você olhar para os objetivos do pacto, você vai ver que o plano é de até 2030 você reduzir as emissões de CO2 em 55% comparado aos níveis históricos de 1990. Se você olhar um pouco mais adiante, até 2050, o objetivo é ser o primeiro continente com um impacto climático neutro no mundo. E desde dezembro até agora, dezembro do ano passado até agora, os objetivos foram convertidos numa lei, uma lei europeia do clima. E se você olhar, esse pacto só vai conseguir realmente viver se você ter uma completa mudança da matriz energética do combustível fóssil às energias renováveis. A União Europeia tem colocado toda a discussão sobre a crise climática no centro de discussões políticas e nas decisões de investimento. Isso é uma coisa bem macro mesmo. E é uma reação direta da forte pressão que a população vem colocando nesse tema. Talvez o último ponto nessa área, que um dos lemas sempre repetidos é o de não deixar ninguém para trás, nessa transição para a neutralidade climática. E isso mostra um fator importante da discussão aqui na Europa, que é todo o contexto social. A ideia é se valer deste momento de crise para repensar e reestruturar os elementos chaves na atividade econômica e nas relações humanas. Então é uma coisa bem global que a União Europeia está tentando fazer aqui. Esse pacto, ele é o grande guarda-chuva aí que vai se ramificando em vários regulamentos espalhados por setores diferentes que a gente consegue identificar aqui. Tem o setor financeiro, que viu agora recentemente 2 regulamentos sendo aplicados, o SFDR, que é uma abreviação para Sustainable Finance Disclosure Regulation,
e o da taxonomia. Os dois, eles buscam trazer uma transparência para os investimentos sustentáveis. Eles acabam impondo uma padronização e uma classificação, além de apresentar um volume enorme de informação que é exigida dos fundos de investimento, dos atores aí financeiros. Todo fundo de investimento agora vai ter que dizer expressamente se usa parâmetros de sustentabilidade, ou famoso aí ESG, nas suas decisões estratégicas de investimento. E se não usa, ele vai ter que falar com todas as letras que não usa e a razão pela qual não usa, que nos dias de hoje é uma propaganda negativa enorme. A gente vê também aí consequências tributárias, como no caso da revisão da diretiva sobre tributação de energia, e no comércio exterior tem aí a apresentação de uma proposta pela Comissão Europeia do CBAM, que é o Carbon Border Adjustment Mechanism, que, ou seja, é um ajuste aduaneiro de carbono. Eu acho que vai valer a pena a gente conversar um pouquinho sobre o CBAM aí um pouco mais para frente. Perfeito, Bruno, obrigada. E Roland, uma pergunta especificamente em relação às diretrizes, né, e princípios aí desse Pacto Ecológico Europeu. Se você pudesse discorrer um pouco mais sobre quais são as principais preocupações da União Europeia, quais são as principais diretrizes que norteiam essa proposta de mudança, né, enfim, da matriz energética, da forma como se utiliza a energia, e mais um pouquinho, né, enfim, vocês entendem que esse plano ele se limita ali à mudança na fonte, na produção de energia, ele vai além disso, ele busca também outras discussões envolvendo uso, envolvendo eficiência energética, enfim. Se você pudesse discorrer um pouquinho mais em detalhes aí sobre essas principais diretrizes do pacto. Com certeza. Eu acho que, se você olhar, realmente a produção de energia renovável é um dos princípios importantes, talvez um bem importante, mas não é o único. Então, você tem uma série de vários fatores que a Comissão Europeia vai tentando lidar. Um dos pontos preocupantes é o da segurança da matriz energética, como fazer para tentar reduzir a exposição a condições climáticas externas. Eu acho que no Brasil todo mundo vai acompanhando o que significa toda a estiagem, né, na produção energética, e temos aqui na União Europeia crises que se comparam, que sempre é uma coisa que a política vai ter que lidar em conta. Um outro fator importante é o custo. Claro que, se você olhar, né, os custos de painéis, etc., eles vão ficando mais baratos nos últimos tempos, e acho que a previsão é que isso vai continuar. Mas, mesmo assim, a curto prazo, os investimentos vão ser enormes, e vão ser investimentos públicos, privados, e todo mundo vai ter que ver como é que a gente vai conseguir, né, gerar tantos investimentos para realmente mudar a fonte climática aqui. Talvez, se você calcular, né, o que você vai deixar de gastar de energia daqui a vários anos, talvez no final vai ficar tudo até mais barato do que é hoje em dia, mas isso, claro, que é uma coisa muito de longo prazo. Talvez, falando de custos, um custo muito grande vai ser o da integração e digitalização da rede. O problema é que hoje nós temos redes nacionais, regionais, vai ser impossível você tocar realmente uma transição energética sem lidar com essas redes. Hoje em dia, a produção, transmissão, consumo são totalmente desregulados. Então, você vai ter que ter um sistema mais integrado para você, por exemplo, ligar, né, o sul da Alemanha com toda a sua indústria, toda a área eólica, para você desenvolver a energia, você pegar a energia que tem no norte da Alemanha, ou talvez no sul da Espanha, e colocar nas fontes de indústria que você vai precisar tocando para a gente continuar com a economia aqui. Talvez uma coisa bem técnica, mas creio que seja muito importante também, é o armazenamento. Como é que você vai conseguir armazenar toda a energia para você poder, por exemplo, usar nos invernos frios ou durante a noite, onde você não vai ter o sol para tocar a sua energia. Aqui temos realmente um ponto de vista tecnológico complicado, que ninguém sabe ainda como é que vai se armazenar essa tecnologia, mas também é uma coisa que você tem vários temas legais, que você não vai ser, como é que você vai tributar esse armazenamento. Eu acho que tem uma série de questões importantes aqui. Mas eu acho que você, olhando talvez dos pontos positivos também do ponto de vista brasileiro, é o hidrogênio verde, que será uma forma de armazenar essa energia. Uma dúvida, uma curiosidade que eu fiquei em relação às tarifas, né, ao preço da energia.
porque eu acho que um dos desafios, né, uma das questões que discute quando a gente fala de, enfim, transição energética e mudança de fonte, também é o custo final, né, para o consumidor da energia, enfim, para a indústria. Como é que a União Europeia se prepara ou entende essa questão tarifária, né? Enfim, se espera um aumento do custo de energia, se espera, na verdade, que a evolução tecnológica provavelmente vai mitigar esse eventual aumento no custo. Uma curiosidade aqui que eu fiquei quando você falava. Olha, eu acho que você vai ter duas respostas. Se você perguntar a todas as pessoas que entendem um pouco de energia, todo mundo vai falar que os custos vão aumentar nos próximos anos. Talvez a médio prazo os custos vão ser reduzidos, mas a curto prazo acho que não vai ter outra alternativa, porque você tem que instalar uma tecnologia nova e instalar tecnologia nova sempre custa dinheiro. E se você perguntar para a política na Europa, na Alemanha ou em Bruxelas ou em Paris, em todas as capitais, eles vão falar não, isso não vai custar nada. Porque é claro que eles têm medo que a população apoia os grandes motivos que a União Europeia está tentando atingir, mas ninguém quer pagar. Então você tem uma situação que você tem vários partidos políticos não falam muito sobre os custos e esperam que isso já vai dar certo no final das contas. Você tocou em questões bem relevantes, né? Seja essa última política que, bom, nós temos um pouco de questões políticas com a energia aqui também, talvez ainda menos com a transição, que comparando com a União Europeia, mas também questões de digitalização e armazenamento que são bem relevantes para o Brasil. E aí eu queria realmente fazer o gancho e trazer a questão um pouco para o Brasil, aproveitar essa sessão aqui, onde vocês, além de falar em português, conhecem a realidade brasileira, né? 2 pontos que vocês já trataram e eu acho que são bem relevantes para a gente olhar a questão brasileira, que são, primeiro, do hidrogênio. A gente tem visto nessas discussões no Brasil, que são mais recentes, uma movimentação, quando a gente olha outros países envolvidos na discussão, muito forte da Alemanha, como talvez primeiro um grande polo para um hub para receber o hidrogênio produzido no Brasil, ou amônia, mas também até acho que na questão institucional, se posicionando. Então era escutar um pouco de vocês, como vocês enxergam esse potencial que a Alemanha pode ter, e o Brasil também, de alguma forma, pode ter para a Alemanha. E o segundo ponto, que aí pega no bolso, é o CBAM, né, que o Bruno comentou, exportadores brasileiros. A gente tem muitos players gigantes que, obviamente, enxergam a União Europeia como um grande mercado, já tem como um grande mercado. Então, é outro ponto que eu acho que é bem relevante, é entender na prática, para aquele ouvinte que está aí e é de um desses grandes exportadores, concretamente, quando é que vai custar mais caro para eles e talvez quanto, né, colocar os produtos na União Europeia com essa política. Se vocês puderem tocar nesses 2 pontos. Claro, eu acho que o primeiro ponto aí sobre o hidrogênio verde, né, que é produzido com energia sustentável, ele está no centro da discussão sobre transição energética aqui na Europa e aí no topo da política externa, né? A Comissão Europeia ela lançou uma política chamada de Estratégia de Hidrogênio em 2020, definiu ter uma meta de produção instalada de 6 gigawatts em 2024 e aumentar isso daí para 40 gigawatts até 2030, ou seja, a ideia é produzir muito mais num relativo curto período de tempo. Agora, em julho desse ano, a gente viu a Comissão Europeia falando muito sobre hidrogênio verde, seja na tentativa e na proposta de revisão da diretiva de energia renovável para incluir no rol dela, na lista de energias renováveis, o hidrogênio verde, inclusão do hidrogênio verde como possibilidade para combustível renovável no transporte marítimo, inclusive os combustíveis derivados do hidrogênio verde, né, o metanol e a amônia, e a reforma do mercado de carbono europeu num esquema de produção de energia, quer dizer, produção de hidrogênio verde ser como um crédito aí para cotas gratuitas de emissão de carbono. Ou seja, tem uma série de iniciativas aqui na Europa que mostram que o hidrogênio realmente tem um potencial enorme e um papel muito grande na transição energética aqui na Europa. A Alemanha, sozinha, ela pretende investir coisa de 56 bilhões de reais no estímulo de produção de hidrogênio verde. Ou seja, é muito dinheiro que a Alemanha está pensando em colocar, e desses 56 bilhões,
13 bilhões é destinado somente para parceria com outros países. Então, a Alemanha está ciente de que ela vai precisar de parceiros fora do país, porque sozinha ela não vai conseguir dar conta de produzir todo o volume de hidrogênio verde que ela vai precisar para as metas dela. O próprio ministro da Economia, que da Alemanha, ele adiantou que vai ser impossível o país produzir o tanto que precisa, né? A gente vê já a Alemanha e o Brasil com algumas iniciativas conjuntas, como, por exemplo, o Portal de Hidrogênio Verde, que é uma parceria da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha do Rio e de São Paulo com a GIS, que é a Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, e algumas parcerias gerais do setor de energia, como, por exemplo, a parceria energética Brasil-Alemanha e de tecnologia de armazenamento energético. Mas eu acho que ainda tem um espaço enorme para uma agenda conjunta entre Brasil e Alemanha, especialmente na transferência aí da tecnologia alemã para a produção, barateamento da produção, né, maior eficiência na produção de hidrogênio, menor custo de energia, enfim. O hidrogênio verde acaba sendo uma oportunidade gigante para o Brasil, especialmente na região Nordeste, né, com sua capacidade de produção de energia renovável. E, inclusive, a gente vê aí a iniciativa do complexo do PCM, no estado do Ceará, de construir um hub de hidrogênio verde que sozinha seria capaz de produzir quase 10% da produção que a Europa projeta para 2030. Isso é para a gente ter uma ideia aí do tamanho da capacidade de produção do Brasil, né? Bom, o desafio nesse tema do hidrogênio vai ser baratear tanto a produção quanto o transporte para competir com um mercado como, por exemplo, do norte da África, que vai aproveitar aí da sua proximidade geográfica com a Europa e também, claro, da sua potencial energética, a sua potencial produção de energia renovável, né? E também um outro player forte aí no setor vai ser a Austrália, que apesar de estar um pouco mais longe, também está bem desenvolvida nessa área. A gente espera que até dezembro de 2021 a gente veja a Comissão Europeia estruturando uma regulamentação específica do hidrogênio. Então, o tema do CBAM, né, que é o outro ponto que você tocou, Daniel, é uma proposta ainda da Comissão Europeia, então ainda não é definitiva, né? Mas a gente espera que alguma coisa muito próxima ao que foi apresentado vá passar por conta de todo o interesse político realmente e um certo lobby também do setor produtivo para a inclusão desse mecanismo de ajuste de emissão de carbono, né? Ela é uma tentativa de evitar aí uma fuga de carbono e equilibrar a concorrência dos produtos europeus com os produtos de outros países que tenham aí uma exigência ambiental menor do que os daqui da Europa. Os importadores europeus eles vão ser obrigados a comprar um certificado por tonelada de CO2 emitido daquilo que ele estiver importando. Então, o preço desse certificado CBAM aí vai girar em torno do mesmo preço que o europeu paga, né, o produtor europeu paga para a emissão no mercado de carbono, né, nos leilões. Hoje, para você ter uma ideia, esse mês de setembro, o valor da emissão hoje do mercado de carbono é de R$370 a tonelada, ou seja, é um custo significativo para a produção. A obrigação de informar essa quantidade de CO2 emitida na cadeia de produção vai ser, claro, do produtor, esse produto importado. Caso ele não consiga fazer isso, o importador vai ter que pagar um certificado por um valor de referência determinado aí pela Comissão Europeia, que a gente imagina que vai ser um valor alto, exatamente para incentivar aí uma eficiência no cálculo, né? Então vai ser aí com certeza uma sobretaxa do valor que seria real quando fosse calculado de maneira precisa. Num primeiro momento, a importação que vai ser afetada por esse CBAM vai ser de aço, ferro, alumínio, fertilizante e cimento. A ideia depois é aumentar um pouco o escopo desse CBAM. Eles estão fazendo aí um teste, digamos assim, com esses produtos que são os que emitem mais gás carbônico aí na sua produção. Mas essa primeira fase já pega o Brasil em cheio, né? Já pega o Brasil em cheio, principalmente no setor siderúrgico, né? Que tem aí, dependendo do produto que você vê da siderurgia brasileira, quase 90% da produção é destinada para o mercado externo, né? Então a siderurgia deve estar preocupada, espero que esteja preocupada, porque vai precisar aí ter uma eficiência melhor na sua produção para emitir menos CO2 e vai também precisar ter uma estrutura aí de cálculo, né, de quantificação da emissão de CO2 para conseguir informar com precisão o importador europeu. Inclusive, a gente imagina que essas obrigações de cálculo e de informação vão constar aí futuramente de contratos de importação que a indústria brasileira vai ver daqui para frente, né? Então, enfim, essa discussão sobre o CBAM, ela ainda é muito recente, está todo mundo querendo saber, inclusive, se o CBAM vai passar aí pelo crivo da Organização Mundial de Comércio, né, da OMC,
que, enfim, não é só o Brasil que está sendo afetado por isso. O Brasil é um dos países que vai ser afetado, mas a Rússia e a China, por exemplo, são os 2 maiores países afetados por esse mecanismo. E, com certeza, se não o Brasil, ou Rússia ou China vão levar essa discussão para a OMC, e a gente vai ver como é que isso vai ser tratado lá. Tem também uma questão geopolítica aí, mas é um papo para um outro podcast. Agora, Roland, você mencionou na nossa conversa, né, algumas diretivas que também, enfim, impactam diretamente ali o tema da transição, né, energética. Como, por exemplo, você mencionou a diretiva de energias renováveis, outra sobre tributação sobre energia e uma terceira envolvendo eficiência energética. Se você pudesse contar para a gente um pouquinho mais sobre essas diretivas e, enfim, o que elas prevêem. Essas diretrizes elas já estão valendo, já é lei, mas, mesmo assim, todas elas estão sendo objeto de uma revisão pela Comissão Europeia como parte desse pacote de propostas que foi apresentado em julho deste ano. Talvez começando com a diretiva de energias renováveis, ela tem como objetivo principal aumentar a meta até o ano de 2030, aumentar o percentual de renováveis no mix para 40%. Só para você ter uma comparação, no momento, o percentual de renováveis é de mais ou menos 20%. Então, você tem um aceleramento forte nessa diretiva. As principais propostas nessa revisão vão ser as seguintes. Primeiro, aumentar a eletrificação do sistema de transporte, incluindo um mecanismo de crédito. Então, basicamente, os operadores econômicos que fornecem a eletricidade renovável para os carros elétricos vão receber créditos. E esses créditos podem ser vendidos para os fornecedores de combustíveis, para eles cumprirem com as suas próprias metas de fornecimento de combustíveis renováveis. A segunda proposta é você ter a indicação da necessidade de certificação e regulamentação própria do Reino Verde, que o Bruno acabou de comentar, mais uma vez como foco de preocupação. A terceira proposta é que você tenha a facilitação de PPAs renováveis. Os países membros da União Europeia vão ter que incluir nas suas políticas nacionais uma promoção a PPAs renováveis e indicar nos relatórios para a Comissão Europeia o volume de produção de energia renovável apoiados por PPAs. A facilitação aos PPAs renováveis também inclui uma redução de obstáculos para os projetos. Agora, talvez, especialmente nos processos de licenciamento, facilitando, depender do volume de energia produzida. Acho que esses são os fatores mais importantes da diretiva de energias renováveis. Olhando para a revisão da diretiva sobre tributação de energia, essa vai ter um impacto enorme no preço de combustíveis. Os combustíveis vão ser, no futuro breve, ser ranqueados conforme o impacto deles no meio ambiente. Quer dizer que aquele que for mais prejudicial vai ser o mais taxado. Além disso, os combustíveis fósseis usados no transporte aéreo dentro da Europa e no transporte marítimo e na pesca não vão mais poder ser parte das exceções na taxação de energia da União Europeia. Então, hoje em dia, são basicamente isentados de imposto, né, na área de transporte aéreo, marítimo. Isso vai mudar, quer dizer que num futuro breve, se você voar de Paris a Berlim, você vai ter que pagar imposto no combustível usado. Terceiro ponto, a diretiva da eficiência energética. Essa propõe mudar a redução do consumo de energia para até 39%. Os Estados-membros da União Europeia, o setor público, têm metas específicas de redução, então cada um vai ter que atingir as suas metas específicas. Eles vão também ter uma meta de renovação anual dos prédios públicos. Então, você vai ter uma redução de todos os estados, uma redução regional, e você vai ter uma redução de energia usada nos prédios públicos. A ideia aqui é que a área pública seja como um exemplo para todos os prédios também construídos de uma forma privada, para que, no final das contas, todo mundo gaste menos energia.
Uma última pergunta antes de passar para o Daniel. Você comenta que essas diretivas elas já são lei hoje, né? Enfim, e que elas estão em processo de revisão ou regulamentação, né? É isso mesmo? E quando que se espera essa regulamentação? Quando que elas devem entrar em vigor? É sempre um pouco complicado, né? Você falar quando uma lei vai entrar em vigor, sempre depende a expectativa, da política, exatamente. Se você olhar a diretiva de tributação, já é a terceira tentativa da Comissão Europeia de mudar a diretiva para essa forma mais agressiva que eu descrevi. As duas vezes anteriores não funcionou, mas eu acho que se você fala com as pessoas que estão em Bruxelas, né, que estão mais envolvidas nas negociações, todo mundo fala que dessa vez vai funcionar, porque esse New Green Deal é basicamente a coisa mais importante que a Comissão Europeia está fazendo agora. Então, provavelmente eles vão esperar o governo aqui na Alemanha se formar, mas eu espero que, não sei, metade do ano que vem já vamos ter aí uma nova regulação. Talvez, então, vamos ter que marcar uma nova edição na metade do ano que vem para a gente poder rever o que Bruxelas conseguiu atingir e como que isso já impactou o Brasil. Mas antes de finalizar o episódio e agradecer, a gente sempre encerra com o nosso momento de diversidade e inclusão, que é parte da pauta maior aí de ESG, onde a transição energética está inserida. Então, queria passar para vocês aí a bola para compartilhar com quem está nos ouvindo alguma experiência, algum fato, algo que vocês queiram contar aí sobre o tema da diversidade e inclusão. Sendo um homem branco, é difícil de falar sobre inclusão da minha própria vida, mas acho que se você olhar no final de setembro, tivemos 3 grandes eleições aqui na Alemanha, uma eleição federal e 2 eleições regionais, uma aqui incluindo o estado de Berlim. Nas eleições federais, você teve 3 candidatos ao chanceler, eram 2 homens e uma mulher. No estado de Berlim, teve 2 candidatas, uma do Partido Verde e uma do Partido Social Democrata, que no final das contas acabou ganhando a eleição. O que eu acho sempre interessante de você talvez olhar do Brasil, né, para aqui para a Europa, o que eu acho interessante é que durante toda a preparação para as eleições, durante os diálogos, discursos, a questão que você teve tantas candidatas realmente não foi um tema. Eu acho que, claro, os políticos brigaram sobre tudo, políticos sempre brigam sobre tudo, né, o trabalho deles, mas nunca falou que eu não vou votar nessa mulher porque ela é uma mulher. Então, acho que isso, para mim, foi uma coisa interessante, que eu lembro que quando a chanceler, em breve ex-chanceler Angela Merkel assumiu, foi um grande tema aqui, que eles falaram que como é que essa mulher vindo do leste da Alemanha, será que ela realmente vai conseguir ser uma boa política? E se você vê 16 anos depois, acho que não tem mais muita discussão que ela realmente foi uma ótima chanceler aqui para a Alemanha. Então, acho que ela mostrou que realmente não interessa muito se você é um político, uma política que você consegue fazer uma boa governança. Interessante, Roland, porque você falou, eu refleti aqui, estou tentando na minha cabeça buscar dos 10, 15 pré-candidatos à nossa eleição ano que vem, que vai ser bem tumultuada, não está me ocorrendo o nome de nenhuma mulher, apesar de termos tido uma presidente, nessa próximo ciclo não está me ocorrendo o nome de nenhuma mulher no páreo, que é muito triste, além de outras coisas tristes aí do cenário político brasileiro. Mas como estouramos o tempo, eu queria agradecer demais a presença de vocês, da Blomstein, Roland e Bruno, certamente ajudaram muito para quem acompanha o tema, mas não estava tão mergulhado na questão europeia, como que a União Europeia está regulando e tratando. Tenho certeza que foi muito produtivo. Agradeço demais e espero tê-los aí em outros momentos. E também, obviamente, agradeço minha sócia, Ana Karina, por ter tocado o episódio aqui da nossa série Transição Energética. Acompanhem que logo teremos um novo episódio no ar. Muito obrigada, Bruno, Roland, Daniel. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado. Obrigado, pessoal. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.